Oi, gente, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre os intercâmbios, sobre as trocas culturais entre a Europa, a Ásia e a Oceania. O continente europeu e o continente asiático, eles estão conectados territorialmente, né? Não tem nenhum mar, nenhum oceano passando entre um continente e o outro para poder fazer essa separação. Com isso, com essa característica física, sempre houve, então, uma conexão territorial entre esses dois continentes, o que fez com que eles sempre tivessem um intercâmbio cultural, uma troca de cultura muito grande, uma troca comercial muito grande. Então, desde o começo da história da ocupação desses continentes, eles possuem um intercâmbio cultural entre os povos que estão na Europa, no que hoje a gente considera a Europa, com os povos que estavam no que hoje a gente considera a Ásia, tá certo? Então esse intercâmbio ele acontece há milhares de anos. Com é, Durante o Império Romano já havia um intercâmbio cultural, um intercâmbio comercial muito grande entre o continente europeu, entre o continente asiático, os povos que viviam na Ásia, e os povos que viviam ali no norte da África. Então essa relação entre produção de conhecimento, entre produção cultural, entre comércio, ela sempre existiu e ela já era muito intensa durante o período da Roma, o período de Roma antiga, o período da Grécia antiga, já havia esse intercâmbio cultural. A partir da Idade Média, com a valorização das especiarias que eram produzidas ali na região asiática, a gente no que eles chamavam de Índias, durante esse período é importante a gente entender que as Índias ela não é só o território que hoje a gente considera como Índia, era toda aquela região oriental ali da Ásia que englobava a Índia, a China, parte do Japão, então tudo ali que era produzido ali eles chamavam de Índias. E o intercâmbio comercial ele era muito valorizado, porque esses produtos que vinham da Ásia, eles tinham bastante valor no comércio europeu. Então a gente tem um mapa aí que mostra a rota comercial de como que os europeus saíam ali, principalmente de Lisboa, principalmente de Madrid e da região ali da Espanha e de Portugal, como que eles saíam dessa região e iam até a Ásia para poder ter comprar a mercadoria e depois vender ele no mercado europeu, tá certo? Vocês podem ver que era uma viagem longa, que era uma viagem que era cara, né? Porque uma viagem de navio de tantos dias, ela custa caro, porque você tem que ter pessoas, tem que ter mantimentos, mas mesmo com isso, o comércio ainda era lucrativo, então valia a pena para eles manter essa rota comercial. Tanto que, mesmo depois da chegada dos europeus no continente americano, procurando uma nova rota para ir para as Índias, mesmo já tendo conhecimento que era um novo continente, já sabendo que iam colonizar esse território, durante muito tempo Portugal não se interessou tanto por esse território porque não era tão lucrativo quanto o comércio com as Índias. Só a partir do momento que esse comércio começou a se mostrar menos vantajoso e também com o risco de perder esse território para outras potências europeias durante a colonização, é que Portugal passou a se empenhar mais no processo colonial. Então, voltando aqui ainda, o intercâmbio cultural entre a Europa e a Ásia, ele sempre se mostrou presente. Quando a gente tem a industrialização, a revolução industrial, e que passa a ter uma transformação no território europeu, passa a ter um intercâmbio cultural muito maior entre Europa e Ásia. E não no sentido positivo, porque passa a ter o processo de colonização, a Inglaterra passa a colonizar grande parte desses territórios, a França depois também passa a dominar esses territórios e a colonizar, e com isso busca-se sobrepor a cultura europeia durante esse processo de colonização. Então, o inglês passa a ser obrigatório, o francês, quando era colônia francesa. O processo de colonização visava o uso das matérias-primas desses lugares e a venda dos produtos europeus nesses mercados. Sobre esse intercâmbio
sobre esse processo de colonização, a gente vai aprender um pouco mais, de maneira mais profunda, quando a gente estiver estudando a Ásia, que esse processo de colonização ele resultou em marcas profundas, né, em problemas profundos nesse território até os dias atuais. Mas é importante a gente entender que esse intercâmbio, essa troca cultural e comercial entre Europa e Ásia, ela existe há milhares de anos. Mas sim, com o processo de colonização, ela se intensificou. Mas ela já existia. E durante o processo de colonização, essa não foi uma troca, né? Não foi uma coisa que se dava e se recebia. E sim uma imposição, uma forma de domínio, uma forma de exploração desses territórios. Mas a gente vai aprender tudo isso de maneira mais profunda quando a gente estiver falando de Ásia. E aí a gente tem o processo de intercâmbio cultural entre os europeus e os povos originários da Oceania. A Oceania vai ser o último território onde os europeus chegam e onde os europeus eles começam esse processo de colonização. E aí eles chamam esse território de Novíssimo Mundo, porque eles já chamavam a Europa e a Ásia de Velho Mundo quando eles conheceram a América, que eles passaram a chamar de Novo Mundo, porque para eles era novo, né? Já era ocupado há muito tempo, já tinha gente aqui há muito tempo, mas para eles era novo. Então eles chamaram a América de Novo Mundo, Europa e Ásia de Velho Mundo, porque era o que eles já conheciam. E aí quando eles chegam à Oceania, eles chamam esse território de Novíssimo Mundo, porque já tinha um novo, né? Então esse era novíssimo, era mais novo do que o antigo novo. E aí a Inglaterra também, por conta desse processo de industrialização, passa a querer colonizar, a dominar esses territórios da Oceania, principalmente ali na Austrália e na Nova Zelândia, tá bom? E aí eles entram em contato com os povos originários, os povos que já estavam no continente oceânico. Então já tinha gente morando na Austrália, já tinha gente morando na Nova Guiné, já tinha gente morando na Nova Zelândia, mas o objetivo dos ingleses era dominar esse território. E aí a gente tinha no território onde hoje é a Austrália, os indígenas, os povos originários australianos, tá certo? O que os europeus começaram a chamar de aborígenas. Então é muito comum que a literatura europeia se refira a esses povos dessa forma. Eles já ocupavam há milhares de anos esse território, e a estimativa é que havia entre um pouco mais de 300 mil habitantes até 1 milhão de povos indígenas quando os ingleses chegam a esse continente. E aí, antes da chegada dos ingleses, haviam aproximadamente 250 a 300 línguas, 300 idiomas diferentes, 600 dialetos. E após o processo de colonização, né, sendo resultado hoje, né, esse processo de colonização, hoje, atualmente, no território da Austrália, só 20 línguas resistiram ao processo de colonização. Uma das características do processo de colonização é o domínio a partir do idioma. Então, eles obrigam os povos originários a aprender aquele idioma e só pode falar o idioma. E aí, com isso, eles não podem mais falar o idioma deles e a língua vai se perdendo. Então, apenas 20 línguas desses povos originários australianos resistiram ao processo de colonização. Esses povos indígenas do território australiano, do continente oceânico, né, especificamente na Austrália, a maioria vivia onde hoje ainda é a região da Austrália mais ocupada, mais povoada, que é nas margens do rio Murray. Atualmente é a região mais habitada da Austrália porque tem o rio e porque é uma região que não é desértica. Então, grande parte do território da Austrália é formado por desertos e isso desfavorece, né? Isso causa gera uma dificuldade maior em criar grandes cidades, em ter grandes povoamentos humanos. Então, antes da chegada dos colonizadores, essa já era a região mais povoada da Austrália e depois da colonização ela continuou sendo a região mais povoada. É importante a gente entender que esses povos originários, assim como os povos originários que estavam aqui na América, eles têm uma relação muito diferente
com a natureza em comparação com a relação que os povos europeus tinham. Então, eles não veem a natureza como uma coisa à parte, como uma coisa separada. O ser humano é uma coisa, a natureza é outra. Não, para esses povos, tudo é natureza. Nós fazemos parte da natureza e a natureza tem vida. Então, para eles, uma montanha vai ter vida, para eles, um rio tem vida, o mar tem vida. Então, para eles, cada animal tem vida e não é uma vida separada, diferente da do ser humano, é uma vida como a do ser humano. Então, eles utilizam, sim, da caça para sobreviver, mas uma caça respeitando a harmonia ambiental. Então, eles não vão matar todos os cangurus para comer, porque isso faria com que o deus da terra ele se zangasse com esses povos e eles não iam ter mais o que comer. Então, eles caçam o necessário para sobreviver e ainda assim existem várias crenças de que só uma parcela específica pode caçar, enfim. É uma relação muito diferente com a natureza e isso é perceptível nas artes desses povos que mostram o ambiente desértico, os animais desse continente, com cores fortes, com cores vibrantes, de maneira muito alegre, mostrando como esses elementos são valorizados por essa cultura. Os Maoris. Os Maoris eram os povos originários que viviam no que hoje é a Nova Zelândia. Esses povos Maori, eles já eram povos que eram muito guerreiros, então eles já guerreavam muito uma aldeia contra a outra, principalmente por causa da escassez de comida. Então eles já eram um povo que tinha como característica a luta entre as diferentes aldeias, tá certo? E aí a tatuagem, nesse sentido, ela servia como um símbolo de dominação, um símbolo de que aquele guerreiro era forte. A tatuagem é muito rica, ela tem um valor muito importante, ela é muito valorizada, então é um símbolo de força, de valorização daquela pessoa. Então, por isso que eles possuem tatuagem até na cara, porque para eles isso é um símbolo de luta, é um símbolo de poder, tá certo? Então, para eles a tatuagem ela tem esse significado. E esses símbolos, cada símbolo tem a sua representação, o seu simbolismo, o seu significado na cultura maori. A cultura maori ela foi apresentada de maneira muito interessante no filme da Moana. Então existem vários elementos desses povos originários que é possível de ver nesse filme. A Moana ela é uma maori, né? Então ela vive numa comunidade maori. E nesse filme a gente consegue observar como que os elementos da natureza são sagrados. Então como que o mar ele tem vida e como que ele protege ela e como ele interage com ela, sendo um ser vivo. E a montanha, o vulcão, então todos esses elementos naturais eles têm vida e eles são muito importantes para Moama e para as pessoas da aldeia dela, né? Então é interessante a gente assistir esse filme para observar como que essa cultura ela interage com a natureza. E aí a gente tem mais alguns elementos, assim, como que ela consegue ver beleza e como que ela consegue ter a sensibilidade de ver que o, entre aspas, vilão da história estava sofrendo e como que a partir da intervenção tem um reequilíbrio, uma reharmonia com esse elemento natural que passa a não significar mais um inimigo, assim, um aliado, né? É muito interessante, eu recomendo que vocês vejam o filme com esse olhar de ver como que esses povos interagem com esses elementos da natureza, como que toda a história, toda a trama se desenvolve nesse sentido de valorização da natureza. Tá bom, gente? Então é isso sobre as características, sobre esses intercâmbios. A gente vai falar de maneira muito mais profunda quando a gente estiver falando sobre a Ásia e sobre a Oceania, porque durante o processo de colonização esse intercâmbio ele se acentuou e não foi um intercâmbio positivo, né? Foi um intercâmbio negativo que tinha como objetivo o extermínio desses povos originários e, quando não exterminados, quando não assassinados, buscava-se acabar com a cultura deles, fazendo com que eles adotassem a cultura europeia como sendo a melhor, como sendo a hegemônica, e a deles a errada. Então eles queriam acabar com a cultura dos povos originários e sobrepor a deles para fins de dominação, porque consideravam esses povos bárbaros e atrasados por não entenderem e não tentarem entender a diferença, né, entre uma cultura e outra, tá bom? É isso na aula de hoje. E depois a gente vai, na semana que vem, a gente já vai ter
um novo conteúdo aí, que a gente vai estar falando já sobre a Ásia, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até a próxima semana.